Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia, nesse vídeo trazendo as minhas análises para os jogos desse domingão de futebol, dia 18 de maio de 2025, data onde temos aí algumas importantes partidas das ligas europeias, né, que estão chegando ao seu final aí, destaque para a Premier League, para a La Liga e para a Série A italiana, e também grandes clássicos pelo futebol brasileiro, pelo campeonato brasileiro aí, onde a gente tem alguns clássicos importantes aqui para a gente analisar, com boas oportunidades também para trading esportivo nos jogos desse domingo, beleza? Então, convido você que não me segue, que siga o canal, que se inscreva no canal para poder me seguir aqui, ative o sininho para receber as notificações e deixa aquele like esperto para fortalecer sempre o nosso conteúdo aqui, beleza? Bora lá, vamos falar então dos jogos aqui, começando por ordem aqui de horário, né? A gente tem primeiro às 10h15 da manhã na Premier League, West Ham e Nottingham Forest. Aqui a gente tem o Forest na 7ª colocação aqui, tentando entrar na zona de classificação para pelo menos para uma Europa League aqui, né? Tá com 62 pontos, né? Tem na sua frente aqui o Manchester City com 65 e aqui com 66 tem o Aston Villa e o Chelsea já com o jogo dessa rodada jogados, né? Então é possível ainda que o Forest consiga entrar nessa zona de classificação aqui. É claro, a concorrência é grande, mas em caso de vitória, aqui o time vai a 65 e encosta nessa equipe de cima aqui, nesse pelotão de cima, onde vai disputar uma vaga para a próxima Champions League. Então, muito importante para o Forest a vitória contra o West Ham fora de casa nesse confronto aqui, tá? Forest favorito com odd 2,60, o West Ham dono da casa a 2,77, então já coloca pra gente aí um time com muito mais necessidade de vitória e aqui faz bastante diferença. O West Ham tá lá na 15ª colocação, né, com apenas 40 pontos, né, então a gente já tem aqui um time que tá fora de qualquer disputa aí nessa reta final de Premier League, tá? Então, minha sugestão para vocês aqui é lei ao time da casa nesse confronto entre West Ham e Nottingham Forest. Depois a gente tem também pela Premier League às 12h30 da manhã, Arsenal e Newcastle. O Arsenal é o segundo colocado da Premier League e o Newcastle é o terceiro. Então a gente tem aqui duas equipes basicamente já garantidas também na Champions League. Muito dificilmente essas equipes vão perder sua colocação aqui. É claro que para o Newcastle a vida ainda está um pouco mais complicada. Com 66 pontos ele pode ainda ser alcançado aqui pelas equipes que estão fora dessa zona de classificação aqui, como o Manchester City, que tem 65, e o próprio Forest, que tem 62. Então o ideal seria uma vitória para o Newcastle aqui se consolidar nessa posição aqui, garantindo sua vaga na próxima Champions League. O Arsenal está com 68, está com uma pontuação um pouquinho melhor aqui também, mas para garantir também precisaria de uma vitória. Então são duas equipes com necessidade de vitória aqui para conseguir garantir sua condição de classificar para a próxima Champions League. Devemos ter um jogo com volume bem interessante aqui, embora tenhamos bastante desfalques aqui nas duas equipes, né? Se a gente parar para olhar aqui, alguns dos principais jogadores dos dois times estarão fora para esse confronto aqui, então a gente tem equipes um pouco mais alternativas aqui, né? Equipes modificadas para esse confronto aqui, o que não deve tirar a intensidade e o volume de jogo das equipes para essa partida, tá? Então um jogo que, na minha primeira alternativa aqui para esse jogo, seria o mercado de gols. Over 2,5 pagando acima de 1,70 já é interessante para a gente poder fazer alguma coisa no mercado de over aqui nesse jogo entre Arsenal e Newcastle, beleza? Depois a gente vai então falar um pouco da Série A italiana, onde temos também grandes jogos aqui nesse domingo. Primeiro jogo de destaque aqui que eu deixo para vocês é Parma e Napoli. O Napoli é o líder da competição
está com 78 pontos, o Parma está lá na 16ª colocação, ainda existe alguma sombra, que é algum risco para a equipe do Parma de entrar na zona de rebaixamento, né? Tá com 28 pontos o Empoli aqui, então ainda tem 2 rodadas, o que faz com que o Parma precise ainda pontuar para garantir aí que não vai ter risco nenhum de rebaixamento, mas vejam que o Parma tem aqui muitos desfalques também, ó. É quase um time inteiro praticamente que está fora aqui desse confronto contra o time do Napoli, embora o Napoli tenha alguns desfalques também aqui, não são desfalques tão importantes quanto os do time do Parma, né? Então a gente tem aqui o time visitante como favorito, jogando aí para manutenção da liderança no campeonato, então aqui é um jogo onde muito tranquilamente a gente deve ver uma janela de padrão aqui para operar em back ao Napoli, tá? Essa odd aqui acima de 1,50 já é uma odd interessante para trabalharmos a favor do favorito num confronto desse estilo, né? Embora seja o Parma uma equipe que também tem um volume de gols feitos aqui interessantes, né? A equipe do Parma tem 41 gols feitos e 56 gols sofridos na temporada até aqui, então tem uma média boa de gols feitos até mesmo estando na parte de baixo da tabela, então vale a pena ficar de olho, mas pela race aqui do Napoli, a gente pode ver aqui são 4 vitórias e um empate nas últimas 5 partidas, o time vem muito bem e a chance de termos uma leitura para trabalharmos back ao favorito mesmo fora de casa que vale a pena a gente ficar atento. Depois temos ainda Fiorentina e Bolonha aqui pelo campeonato italiano. O Bolonha está na 7ª colocação, Fiorentina na 9ª colocação. O Bolonha vai tentar uma vaga aqui, pelo menos para uma Europa League ou para uma Conference League, né? Para pegar uma vaga de Champions League já fica um pouco mais complicado, porque tem aqui uma disputa muito acirrada entre Lazio, Juventus, Atalanta, Roma. Essas equipes aqui, a Atalanta já foi para 74 pontos, então já saiu um pouco dessa disputa aqui, mas Juventus com 64, Lazio com 64, Roma com 63 e o Bolonha com 62 estão ainda nessa disputa aqui, né? O Milan com 60 e a Fiorentina com 59 já estão um pouco mais abaixo, mas vai ser um jogo aqui de extrema necessidade de vitória para as duas equipes que querem continuar sonhando com a possibilidade de disputar uma competição europeia. Então acredito que teremos um jogo aqui muito interessante para mercado de gols também. A gente tem aqui a linha do over goals em 2,10, tá? Do over 2,5, tá? Então vale muito a pena prestarmos atenção nesse jogo aqui para mercado de over goals. É lógico, trabalhar a lei a Fiorentina aqui contra o time do Bolonha, que vem fazendo um campeonato muito bom, pode ser uma entrada interessante, tá? A gente pode ter um viés de correção de preço aqui para o lado da Fiorentina, mas o meu mercado principal para trabalhar nesse jogo é o mercado de over goals aqui, como eu falei para vocês. Depois a gente tem também no campeonato italiano o jogo da Juventus contra o Udinese. O Udinese está lá embaixo na tabela, está ocupando a 12ª colocação, até não está tão lá embaixo assim, mas não tem chance de chegar nesse pelotão de cima. A Juventus está na 4ª colocação aqui, como eu falei para vocês, está no meio dessa briga aqui com Lazio, com Roma, com Bolonha, para tentar uma vaga de Champions League. Hoje a Juventus é a equipe que está ocupando essa 4ª vaga aqui, então muito provavelmente conseguindo fazer um futebol aqui para manutenção dessa vaga já será o suficiente para a Juventus figurar na próxima edição da Champions League. Então devemos ter aqui o time da casa se impondo muito mais e fazendo jus a essa odd aqui. Talvez o ideal seria pegarmos aqui a Juventus acima de 1,40 para poder trabalhar back a eles, tá? Mas toda a leitura de cenário coloca a Juventus como franco favorito nesse tipo de confronto aqui, e o fator local da Juventus pesa bastante. Temos bastantes desfalques aqui também para o lado da Juventus, né? Como a gente pode ver aqui, jogadores como Timothy Weah, como Locatelli, como McKennie, jogadores que seriam titulares e estão como dúvida aqui, talvez alguns deles até joguem, até estejam presentes na escalação titular, mas
tem vários jogadores importantes de fora aqui e isso pesa muito nessa reta final que a gente tem que levar em consideração também. Daqui a pouco pode ser que o cenário de Beck e a Juventus fique comprometido não tendo todos esses jogadores à disposição, tá? Então, Leia Udinese pode ser um segundo cenário, tá? Mas o Beck e a Juventus, caso o time esteja com o seu quadro mais titular possível, deve ser a primeira opção para a gente operar nesse mercado, nesse jogo aqui. Depois a gente tem ainda na Itália Inter e Lazio, grande jogo aqui da rodada. A gente tem a Inter na vice-liderança do campeonato e a Lazio ali disputando vaga na Champions League também. Então, para as duas equipes é muito importante vencer esse jogo aqui. A Inter joga dentro de casa, a Inter que também tem a final da Champions League para disputar aí nos próximos dias. Então é um time que está com o foco relativamente dividido assim, mas vai precisar ter muita concentração para tentar vencer a Lazio dentro de casa aqui e conquistar 3 pontos que serão importantíssimos nessa reta final aqui na caça pelo Napoli, que está na liderança do campeonato por uma diferença de 2 pontos apenas, tá? Então a gente tem aqui o time da Inter ainda com chances claras aí de poder disputar o título do campeonato nessa reta final. Odd de 1,70 me interessa para trabalhar a favor do back ao Napoli, ao back à Inter, tá, pessoal? Então, mesmo a Lazio sendo um time muito forte, mesmo conciso defensivamente, eu acho que o time da Inter hoje é uma das principais equipes do futebol europeu e estando bem encaixada com seus principais jogadores disponíveis aqui para essa partida, a gente pode ter confiança aí em trabalhar esse back a Inter com uma boa janela à disposição aqui, ok? Para fechar de Itália, temos aqui Roma e Milan, jogo também importante, principalmente para Roma, que está mais próxima aqui de tentar uma vaga de Champions League, de estar nessa disputa aqui com as equipes que estão logo acima ali, a Lazio com 64, a Juventus com 64, e então a Roma, se vencer e contar com o tropeço da Juventus e da Lazio, a Roma pode passar aí para ocupar essa vaga de Champions League, o que seria algo muito interessante para a equipe que vem fazendo, né, nessa reta final de campeonato aqui uma campanha de recuperação muito interessante. Vai pegar o time do Milan que está na 8ª colocação, ainda também o Milan tem a aspiração de chegar em alguma competição europeia, né? Precisa para isso vencer o time da Roma, é muito difícil vencer a Roma dentro da sua casa, mesmo o Milan tendo uma melhora aí no seu nível de jogo nos últimos jogos, né? A gente vê aqui nas últimas 5 partidas do Milan, 4 vitórias, apenas uma derrota. Ainda teve também o Milan vencendo a Copa Itália, então é algo que deu aí para o time um gás a mais para poder disputar essa reta final de campeonato italiano aqui, e provavelmente a gente vai ver um grande jogo aqui, que será muito provavelmente um cenário de lei ao Milan, ou então o mercado de over goals, a linha do over 2,5 está pagando 1,65, então o próprio mercado já tem uma expectativa aí de um jogo bem movimentado para gols, ok? Falamos então da Inglaterra, falamos da Itália, vamos falar da Espanha. Na Espanha temos aqui o líder Barcelona, campeão já contra o Villarreal. O Barcelona já está de férias, mas o Villarreal ainda tem interesses no campeonato aqui. O Villarreal está na 5ª colocação, precisa vencer para manter a sua vaga de Champions League aqui. Está sendo perseguido ainda pelo Real Betis aqui, que está com 59 pontos, ou seja, está 5 atrás do Villarreal. Ainda é possível do Betis alcançar o Villarreal aqui, porque tem mais 2 rodadas de campeonato ainda, então tem 6 pontos para tirar 5 de diferença. É possível, né? Bem difícil. Se o Villarreal conseguir empatar esse jogo aqui, já garante aí a sua classificação para a Champions League da próxima temporada, então é um jogo muito importante para o Villarreal também, e como o Barcelona já está de férias aí, né, provavelmente vai mesclar bastante a equipe, vai ter vários jogadores suplentes aqui
atuando nesse jogo contra o time do Villarreal. Então a gente provavelmente vai ver uma equipe mista para a reserva, o que vai facilitar um pouco a vida do Villarreal, mas não vai deixar de ser um grande jogo que entrega sempre muito em possibilidades da gente fazer trade nesses jogos aqui. O Barcelona tem sido uma equipe nitidamente muito interessante a nível de equipe para a gente fazer trading esportivo, tá? Então vale a pena ficar de olho nesse jogo aqui, tanto para mercado de gols, que vai estar bem amassado aqui, 1,36 a linha do 2,5, mas também para a gente trabalhar eventualmente aqui correção de preço contra o time do Barcelona, né? Levando em consideração o Villarreal muito mais interessado e muito mais necessitado da vitória nesse confronto aqui. Perfeito? Depois a gente vai aqui para Atlético de Madrid e Betis. Como eu falei para vocês, o Atlético de Madrid já está com a sua vaga garantida na Champions League, aqui também está com 70 pontos. E o Betis está na caça do Villarreal. Se o Villarreal vacilar aqui, o Betis pode encostar aqui e trazer essa disputa para 2 pontos para a última rodada, né? Então a gente tem aqui um time que também tem um interesse muito grande de tentar vencer o jogo para conseguir encostar no adversário que está logo acima. O Betis, que tem 3 vitórias e 2 empates nas últimas 5 partidas, vem conseguindo fazer bons jogos aqui, tem alguns desfalques importantes o time do Betis aqui, o contrário da equipe do Atlético de Madrid, que não tem desfalques, mas também não tem mais tanto interesse aqui, não precisa esticar tanto a corda nesse jogo, onde provavelmente aqui, pela escalação que a gente tem aqui, por exemplo, o Griezmann já não joga, né? Então é uma ausência importante aqui no time do Atlético de Madrid. E por outro lado, o Betis vai completo aqui, o mais completo possível, para poder enfrentar a equipe do Atlético de Madrid, e devemos ter aqui um jogo bem interessante também. Eu não arriscaria trabalhar tanto aqui essa janela de lei ao Atlético de Madrid, justamente porque o time joga dentro de casa, deve ter mais aposta a bola, joga descompromissado, então tem que tomar muito cuidado, tá? Mas o mercado de gols aqui pode ser interessante, 1,72 aqui, a linha do over 2,5, para mim me interessa o over gols nesse jogo aqui entre Atlético de Madrid e Betis, ok? Depois ainda temos Valência e Atlético de Bilbao. O Atlético de Bilbao também ainda está lá na disputa por uma vaga. Está na verdade lutando pela manutenção da sua vaga na próxima edição da Champions League. Acho que não tem mais como ser alcançado pelo Betis aqui, exatamente. O Atlético de Bilbao já está garantido ali e o Valência está lá na 11ª colocação, então aqui a gente tem um jogo onde não há compromisso das duas equipes aqui em buscar pela vitória, mas devemos ter um jogo solto com muitas oportunidades de gols, tá? Então é outro jogo que eu deixo aqui para vocês ficarem de olho. No mercado de over goals aqui, a linha do 2,5 está com odd de 2,40, então uma odd bastante atrativa aqui. É lógico, com outros jogos mais decisivos no mesmo horário, talvez esse jogo não seja tão interessante para você trabalhar, mas é um jogo com bastante característica de gols aqui, levando em consideração o retrospecto das duas equipes aqui no campeonato, mesmo não tendo mais tantos objetivos aqui, o over goals pode ser uma alternativa interessante para Valência e Atlético de Bilbao. Falamos então do futebol europeu e agora a gente vai falar do futebol brasileiro. Antes disso, queria lembrar a todos vocês que quem está na parceria comigo aqui nesse vídeo e nos outros também, que eu faço as análises de futebol aqui, é o site da Superbet. Lá no site da Superbet você vai encontrar odds turbinadas aqui, né? Você vai encontrar super odds para o jogo do Corinthians contra o Santos, para o jogo do Flamengo contra o Botafogo e para o Cruzeiro e Atlético Mineiro, ou seja, os principais clássicos que a gente vai ter aí nesse domingão de futebol no Campeonato Brasileiro. Para criar uma conta na Superbet é só escanear o QR Code que está aí na tela ou clicar no link que está na descrição do vídeo. Perfeito, rapaziada? Recomendo demais o site da Superbet para vocês então. Começando a falar então às 16 horas, temos aqui o jogo entre Corinthians e Santos. Esse jogo aqui
É um jogo muito interessante porque o Santos não vive um bom momento, está lá na 19ª colocação e o Corinthians está na 11ª colocação, também oscilando bastante, né? A equipe do Corinthians aí, depois que trocou de treinador, né, que o Dorival Júnior assumiu o time, ainda não conseguiu organizar ainda um estilo de jogo com todas as suas peças, né? Porque teve alguns jogadores importantes fora por lesão também. A gente já tem aqui a escalação, as possíveis escalações das equipes, né? Temos o time do Corinthians indo a campo aqui com o Ângel Romero, com o Yuri Alberto, com o Coronado, ou seja, não tem Rodrigo Garro, não tem Memphis Depay, jogadores importantes aqui que estão fora e não vão estar à disposição para o Dorival Júnior nesse confronto aqui. Mesmo assim, o Corinthians é mais time do que o Santos hoje, é favorito por jogar dentro de casa e por ter aí jogadores de nível técnico, na minha visão, um pouco melhor do que o time do Santos, né? O Santos tem aqui alguns bons jogadores também, mas taticamente ainda não teve aquele encaixe que a gente esperava aí ver desse time do Santos nesse início de campeonato brasileiro, tá? Então acho que é um jogo para lei Santos esse aqui. Trabalhar back ao Corinthians não necessariamente seria uma boa entrada, levando em consideração o fato das ausências de jogadores importantes aqui, mas também o momento que o time vive aí na temporada, né, não inspira tanta confiança assim. Então, leia o Santos, para mim, é a melhor sugestão aqui que eu posso passar para vocês nesse confronto. Beleza? Voltando aqui, então, a gente tem Bahia e Vitória, outro grande clássico aqui do futebol brasileiro, Bavi, né, onde a gente tem o Bahia também como favorito aqui jogando dentro de casa. O Bahia está na 8ª colocação, o Vitória está na 15ª colocação aqui. Pegando as escalações aqui, a gente já vê nome por nome que o Bahia, na minha visão, é bem mais equipe que o Vitória hoje. O time do Bahia tem aí a Libertadores também, que está num grupo muito complicado, então esses jogos de Libertadores vem causando um desgaste importante aí na equipe do Bahia também, que eventualmente pode ter que revezar alguns jogadores, mas é uma equipe que tem muita velocidade do meio para frente, que tem muita qualidade no arremate das jogadas e que tem um volume de jogo muito interessante aqui que a gente tem que levar em conta. O time do Bahia está fazendo bons jogos aqui e, para mim, a exemplo do Clássico Paulista, aqui a gente vai ter que fazer um lei ao time visitante também, levando basicamente os mesmos critérios, mas aqui temos ainda a possibilidade de trabalhar back ao Bahia mais claro do que trabalhar back ao Corinthians contra o Santos, por exemplo, né? Porque o time vem mais completo, a diferença técnica entre as equipes é um pouco maior, inclusive, né? E a gente tem aqui o fator casa do Bahia vem sendo muito importante também aqui. Nos últimos clássicos a gente tem visto o retrospecto do Bahia ser bem superior contra o Vitória, então aqui vale a pena a gente levar em consideração isso também para daqui a pouco trabalhar a favor do time do Bahia aqui contra o Vitória. Perfeito? Depois a gente tem aqui às 16 horas ainda Juventude e Fluminense, outro grande jogo. O Juventude está na 18ª colocação do campeonato, mas o Fluminense está na 6ª colocação e a gente tem aqui um confronto do G6 contra o Z4. A gente já teve isso aqui em Ceará e Sport, né, onde a gente teve aí o Ceará tendo muita tranquilidade para vencer o Sport, e é bem provável que a gente não veja essa mesma tranquilidade aqui, porque o Fluminense, primeiro, joga fora de casa, segundo, tem alguns desfalques importantes também o time do Fluminense ainda, deve mesclar um pouco a sua equipe para esse confronto aqui, né? Então a gente não deve ver, por exemplo, Canóbio aqui não está entre os titulares, né? O Cano está machucado, também está fora, né? De titulares importantes aqui temos o Ganso, o John Arias e o Keno, que vai fazer a outra extrema aqui do time.
Então, temos uma equipe bem montada, bem organizada tecnicamente aqui pelo Renato, e do outro lado o Juventude, que vem oscilando bastante aí no campeonato, trocou o treinador também, né, recentemente. Então a gente tem aqui um time que está pegando um trabalho novo, e a gente sabe que aqui isso pode trazer muitas oscilações. Não seria o melhor momento para o Juventude enfrentar o Fluminense aqui. Nesse caso, é lei ao time da casa, tá, pessoal? Então, a minha sugestão é operarmos contra o time do Juventude nesse confronto aqui contra o Fluminense. Beleza? Depois, às 18h30, temos aqui Flamengo e Botafogo. Grande confronto aqui também. Essa rodada aqui do Campeonato Brasileiro tá cheia de grandes jogos. O time do Flamengo teve um jogo muito complicado pela Libertadores também contra a LDU, onde conseguiu uma vitória que basicamente mantém o time vivo aí pela classificação para a próxima fase da Libertadores. O time do Botafogo também teve um jogo difícil, também conseguiu vencer o seu adversário aí, o Estudiantes, jogando dentro de casa, né? Então os dois brasileiros jogaram dentro de casa seus jogos, conseguiram vitórias importantes. E agora tem esse confronto aqui, que é um confronto que pode colocar aí o Flamengo de volta na liderança, dependendo do resultado do jogo do Palmeiras, né? O Palmeiras está com 19 pontos, o Flamengo está com 17 e o Botafogo está com 11 pontos lá na 9ª colocação. É muito importante para o Botafogo também fazer um grande jogo aqui, tentar vencer o Flamengo para subir na tabela, mas a gente sabe que é muito difícil. O Flamengo no Maracanã tem feito grandes jogos aqui. Destaque aqui para Arrascaeta, que para mim é hoje o melhor jogador do futebol brasileiro, né? Então a gente tem aqui o time do Flamengo com várias peças jogando em alto nível, em altíssimo nível. Então a gente pode ter aqui um confronto para trabalharmos lei a equipe do Botafogo, tá? É a minha sugestão para esse jogo aqui. Sendo um clássico da cidade e duas equipes com tanta qualidade técnica, eu não arriscaria trabalhar um back ao Flamengo aqui nesse tipo de situação. Para mim, a odd para fazer isso teria que ser 1,80, 1,90 por aí. Então, lei Botafogo para mim é a melhor sugestão para esse confronto aqui. Depois a gente tem aqui Bragantino e Palmeiras, né? O Bragantino, que está na 3ª colocação, vai enfrentar o Palmeiras, que é o líder. Então, o Bragantino com 17, o Palmeiras com 19. Caso o Bragantino vença o Palmeiras aqui, pula para a liderança do campeonato. Claro, vai depender também do jogo do Flamengo, que está com 17 pontos também. Mas o Bragantino joga dentro da sua casa, tem feito um campeonato surpreendente até aqui, né? Conseguindo fazer aí uma pontuação muito interessante. Jogando dentro de casa, o Bragantino é ainda mais forte, né? É uma equipe que tem valências individuais bem importantes também. Consegue fazer um jogo que não sei por quanto tempo o Bragantino vai conseguir manter, né? Porque a nível de elenco, naturalmente, outras equipes aí como o Botafogo, como o Atlético Mineiro, como o Palmeiras, como o Flamengo, são mais preparados, né? Tem mais jogadores. Então, pode ser que esse gás do Bragantino daqui a pouco comece a acabar se o time não tiver a mesma qualidade para revezar algumas peças importantes aí no seu time, tá? Mas a princípio temos aqui um jogo muito bom para gols. É meu primeiro caminho para tentar seguir nesse jogo aqui. A linha do over 2,5 tá pagando 2,25 por enquanto aqui, então tá pagando muito bem. E eu não arriscaria trabalhar em lei ao Bragantino, mesmo achando o Palmeiras bem favorito nesse jogo aqui e com capacidade para vencer o Bragantino fora de casa e se consolidar na liderança do campeonato, tá? Mas eu acredito que o Bragantino pode ser sim um time aqui que vai levar bastante perigo contra o gol do Palmeiras. Então, mercado de over goals é minha primeira opção e mercado de match odds eu prestaria bastante atenção no jogo para ver se existe alguma possibilidade para trabalhar nesse mercado. Depois a gente tem aqui Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Cruzeiro vive um bom momento no campeonato, está na 4ª colocação aqui, o Atlético Mineiro está melhorando,
né? Já está na 7ª colocação aqui também. Então a gente tem um confronto aqui que, a nível de pontuação, pode deixar as duas equipes muito próximas aqui num caso de vitória do Atlético Mineiro. Mas o Cruzeiro hoje joga um futebol muito consistente. É muito difícil a gente imaginar que o Atlético Mineiro vai ter supremacia como teve aí em outros momentos, principalmente no Campeonato Mineiro, onde a gente viu o Atlético Mineiro aí sobrando contra o Cruzeiro. Hoje a realidade é bem diferente, o time do Cruzeiro encaixou um trabalho muito interessante aqui e é bem provável que a gente veja aqui um confronto de excelente nível técnico aqui. Eu não arriscaria mercado de match odds nesse tipo de jogo aqui, principalmente sendo um clássico e levando em conta a paridade das duas equipes hoje, tá? Mas a linha do over 2,5 a 2,50 para mim faz bastante diferença, faz bastante sentido aqui a gente trabalhar, sendo que é um jogo que volta e meia a gente tem placares elásticos, aqui a gente tem as duas equipes marcando gols, né? Ninguém quer perder um clássico como esse aqui, então as duas equipes jogam realmente para cima e a gente pode ter um cenário muito interessante para trabalhar gols nesse jogo aqui entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Beleza, rapaziada? Para fechar, temos aqui às 20h30, Internacional e Mirassol. O time do Internacional jogando em casa é sempre um pouco mais forte, é sempre mais qualificado, né? Vai com uma escalação praticamente idêntica à que jogou contra o Nacional de Montevidéu pela Libertadores no meio de semana, né? Com o Ricardo Matias, se não me engano o nome do centroavante aqui da base que o Internacional promoveu aqui como titular, na ausência do Borré e na ausência do Valência. Esse jogador aqui vem dando conta do recado, marcou gol, inclusive, contra o time do Nacional pela Libertadores. Então é um jogador bem interessante aí e é uma alternativa que o Roger Machado descobriu aí depois de não ter vários jogadores no ataque aí que estão fora por lesão, né? Então a equipe do Inter vai ser uma equipe ofensiva, vai ser uma equipe que mesmo jogando com 3 volantes é um time orientado para ir bastante ao ataque. A gente deve ter aí o time do Inter sendo bem dominante aqui contra a equipe do Mirassol, que não é um time ruim, não é um time desprezível. O time do Mirassol aqui está na 12ª colocação, inclusive está na frente do Internacional aqui na tabela do campeonato. Então a gente tem que prestar bastante atenção aqui, porque pode ser um jogo interessante para gols também. O ambas marcam também, é um mercado aqui que pode chamar atenção aqui. O ambas marcam está pagando 2,05 e o over 2,5 também está pagando 2,05 e o Lei Mirassol está pagando 5,50. Então temos aí 3 mercados interessantes para poder trabalhar nesse jogo aqui. Beleza, rapaziada? Era isso então. Tá dada aí a minha dica dos jogos aí, as minhas análises para os jogos desse domingo. Nos vemos no próximo conteúdo. Um grande abraço. Até lá.